Um isekai diferenciado, com uma história profunda, repleto de personagens incríveis e super bem animado. E com certeza vai te divertir a beça. O anime que a gente vai trabalhar ao longo do vídeo, Dainaouji, ou Tensei Shitara Dainanaouji várias coisas, porque o nome é muito comprido. É uma história de fantasia daquelas padrão FIFA que eu gosto bastante, onde o protagonista em sua primeira vida vivia num mundo onde as qualidades mais valorizadas no estudo da magia tinham a ver com a linhagem, e não necessariamente com coisas que costuma se dar mais valor, como interesse genuíno, boa aptidão e um esforço consistente. O protagonista, apesar de ser um maníaco por magia, do seu amor profundo por magia, ele nasceu de origem plebleia, e por conta disso ele foi discriminado pelos nobres da época. Nobres esses que mataram o protagonista. Mas ele ficou triste? Claro que não. Com coração puro, ele gostaria de dedicar sua vida inteira ao estudo de magia sem interferências. E aí já viu, né? Como ele era uma pessoa bondosa, não morreu por causas naturais, sofreu muito na vida, aquela coisa toda, ele acabou sendo reencarnado no mesmo mundo como o 7º príncipe herdeiro daquele reino. Então o que não faltava pra ele era sangue nobre, interesse ele tinha de sobra, aptidão também veio de brinde, ele era muito mais apto do que a grande maioria das pessoas, e ele ainda tinha as memórias da vida antiga dele intactas. Como vocês puderam ver com essa breve sinopse, esse anime não é um isekai, a história não é profunda, os personagens são até que divertidinhos, mas eles estão longe de ser ótimos personagens, e você pode até se divertir a beça enquanto você assiste. Eu mesmo tô me divertindo bastante, mas não está bem animado. Por essas e outras, esse anime de Dainanaouji acabou sendo um exemplo que caiu como uma luva pra mim trazer esse tipo de conteúdo pra vocês pela primeira vez. Tomem cuidado com certos tipos de desinformação que rolam na internet a respeito dessa parte técnica da indústria de anime. Nesse vídeo eu vou trazer diversos esclarecimentos pra vocês com relação a esse tipo de coisa, mas infelizmente sem a expectativa de que isso pare de acontecer. Muito pelo contrário, é muito provável que algumas pessoas assistam esse vídeo aqui e acabem me xingando por discordarem do que eu tô falando. Mas se esse não for seu caso, caso você goste do vídeo no final ou já esteja gostando desse vídeo aqui, saiba que apertar o botão do like vai ser a melhor maneira de você agradecer pelo conteúdo que eu trago pra vocês. Mas bem, eu vou começar por um negócio muito elementar que pra muitas pessoas pode parecer óbvio, mas acreditem, infelizmente isso ainda não virou senso comum. Tensei não é igual a Isekai e nenhum dos dois é gênero. Tanto Tensei quanto Isekai costumam ser premissas de obras que costumam ter o gênero de fantasia. Tensei não significa nada mais nada menos do que reencarnação, e Isekai não significa nada além de outro mundo. Não à toa eles usam palavras diferentes com significados diferentes pra tratar de coisas diferentes. Ah, Victor, precisa ser ou Isekai ou Tensei? Claro que não, pode ser tanto um quanto o outro, depende muito da premissa, gente. Isso não é um gênero, um não exclui o outro. Nem com gênero um exclui o outro. Você consegue ter fantasia e ficção científica, por exemplo, pelo amor de Deus. Por que muito Tensei parece ser Isekai e vice-versa? Ao contrário do que alguns podem pensar, a resposta é muito simples. Ambos acabam seguindo um modelo mais padronizado de contar uma história. É o que eu costumo chamar de genérico, ou de padrão FIFA. No caso desse tipo de obra, você acaba tendo uma temática de mundo muito parecida, que é um mundo medieval de fantasia. Você acaba tendo um arquétipo de personagem muito parecido, que é o arquétipo do cara comum, que do nada tem sua vida transformada da água pro vinho, acaba ficando muito forte. Muitas vezes essas obras acabam tendo harém, principalmente quando se trata de um personagem masculino. Mesmo que não tenha harém, é muito comum você ter diversas mulheres, no mínimo interessadas no protagonista, porque ele é super forte, super diferenciado. É basicamente uma segunda chance cheia de conveniências. E tanto a premissa dos tenseis mais ordinários, quanto a premissa dos isekais mais ordinários acabam girando muito em torno disso. São pessoas que se mataram de trabalhar, pessoas que foram injustiçadas de alguma forma, que morreram de forma abrupta, ou que simplesmente não estavam satisfeitas com a vida que elas estavam vivendo e acabaram sendo teletransportadas. Você tem diversas maneiras diferentes de trabalhar essa mesma coisa. Pessoas insatisfeitas com a vida que elas viviam acabaram recebendo uma segunda chance muito mais conveniente no mundo medieval de fantasia, incluindo esse anime de Dainanaouji que eu tô usando como exemplo. E aí entra uma curiosidade válida de muita gente também. Por que você tem tantas obras iguais sendo vendidas, publicadas, adaptadas em anime, etc, etc? Porque vende. Só que isso implica em autores que não têm muito esforço pra fazer personagens mais autênticos ou mais complexos, acabam tendo muito sucesso com personagens mais rasos, em histórias que não são profundas, mas que acabam servindo bastante a fins de entretenimento. Acho justo? Não. Acho que faz parte do jogo? Com certeza. Me incomoda esse tipo de coisa? Se me incomodasse, eu não assistiria tantas coisas com esse tipo de proposta. Eu já assisti dezenas, pra não dizer centenas de coisas assim. E dá pra dizer que você tem exceções, você tem sim coisas que fogem da curva. É por isso que tem muita gente que fala
fala que Isekai é flex, por exemplo, mas são como se fossem agulhas em grandes palheiros de feno. Não é sempre que esses animes acabam surgindo pra criar novas tendências ou pra inovar de forma mais drástica esse tipo de história. A maioria dessas obras tem pouquíssimos diferenciais, e a maioria das vezes está relacionada ao tipo de poder que o personagem recebe, outras vezes acaba sendo relacionada a alguma falta de habilidade que não é comum nesse tipo de história, ou o protagonista ser mais sofrido na segunda vida do que o normal, e por vezes também acaba acontecendo igual nesse anime, onde os personagens simplesmente são mais excêntricos. Isso não significa que eles são mais profundos ou mais complexos, isso só significa que eles são mais carismáticos de maneira geral, eles são mais fáceis de se gostar, mesmo eles ainda sendo personagens rasos. Nossa, Vitor, que surpresa eu ouvir de você essas coisas todas. Eu achei que esse vídeo aí era um vídeo enrustido só pra esculachar Isekai, Tensei, ou se não, até mesmo esse anime que você tá usando como exemplo. Eu entendo a lógica de que você ou precisa atacar, ou você precisa defender, porque ou você ama de paixão, ou você é inimigo. Mas eu detesto essa forma de pensar. Além de não ficar fomentando esse tipo de coisa, eu também não gosto de fazer parte. Então quando eu trago esse tipo de vídeo pra vocês, eu não trago porque eu detesto Isekai, porque eu detesto coisa genérica, porque eu detesto Tensei, nem porque eu detesto Daina Naoji, muito pelo contrário. Eu tô gostando desse anime, eu ainda estou assistindo, eu estou me divertindo, apesar de todas as coisas que eu vou ressaltar aqui, que são verdades no final das contas. Da mesma forma que o que não falta nesse canal é vídeo sobre animes de fantasia. Muitos desses vídeos são de anime de fantasia Isekai ou Tensei. Seguem pelo menos alguns desses padrões mais clichês que eu ressaltei até então. O que me incomoda, gente, de verdade, são esses maus entendidos, onde a pessoa fala que toda fantasia é ruim porque ela acha que toda fantasia é igual a Isekai, por exemplo. Não é verdade. Que todo Isekai é ruim porque todo Isekai é exatamente a mesma coisa. Não é verdade. Pessoas falando que tal obra é mal feita, sendo que não é. Pessoas falando que tal anime tá bem animado, sendo que não tá. Ou que tal anime tá mal animado, sendo que tá bem feito. E eu não vejo esse movimento perder intensidade, muito pelo contrário. Parece que desde a chegada da internet, esse tipo de coisa tá ficando cada vez mais forte, mais intensa. Falando nesses maus entendidos, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco em dúvida se eu entrava na parte de elaboração de história, de roteirização, que é um papo muito delicado, que eu não sou especialista, eu nem sei se existe especialista nesse tipo de coisa, mas que eu entendo relativamente bem. Mas eu optei por não trazer porque isso ia ficar muito técnico, ia ficar muito extenso, e eu acho que a maioria das pessoas não tem muito interesse nesse tipo de coisa. Aí eu vou passar pra pauta da animação, que eu sei que isso sim interessa muita gente, até porque é muito comum a gente ver por aí na internet criadores de conteúdo, não só no YouTube, em diversas plataformas diferentes aí, muito populares, com essas brisas de Zé do Traço, ou de Sakugueiro, etc, etc. E sendo franco com vocês, a maior parte das vezes que eu vejo esse tipo de conteúdo e a pessoa ela não está passando desinformação, eu fico de boa, eu não tenho nada contra. O grande problema é que eu acho que como a gente acaba sendo meio que obrigado a ter uma frequência, uma certa regularidade de posts, etc, etc, essas pessoas acabam tendo pouco tempo pra pensar ou simplesmente acabam ficando sem repertório pra falar. E aí elas começam a inventar moda. E não é no sentido figurado não, eu já vi muito papagaio replicando desinformação só porque ouviu de alguém que elas confiavam porque era famoso. Uma dura realidade, tanto no nicho de anime quanto em outros nichos, até mesmo nichos mais sérios, acaba sendo o excesso de dados que não fazem o mínimo sentido, ou que simplesmente não passam de mera opinião, e tá tudo bem dar opinião. O problema é que as pessoas, quando tentam impor a opinião delas em cima das outras, elas acabam tentando transformar a opinião delas numa verdade verdadeira, ou numa realidade concreta, e não necessariamente é assim. Voltando pra animação de Daina Naoji, esse anime mesmo é um bom exemplo. Eu tô gravando esse vídeo na semana do episódio 6, e até o momento, nenhum episódio tava muito bem animado, mas todos os episódios estavam muito bem dirigidos. Ah, Vitor, você acabou de resmungar um tantão sobre negócio de passar informação sem ter certeza. Como é que você sabe disso? Gente, se fosse muito bem animado, o diretor ele não precisaria ter tanto trabalho assim. Vocês pegarem alguns exemplos de cena bem animadas, eles deixam uma espécie de rally rolando. Você costuma ter uma trocação mais franca, muito dirigida também, mas ela rola e por longos períodos de tempo, não só com muita fluidez, como também, em diversos casos, com muita consistência também. E aí a gente pega essa luta do episódio 1 desse anime. Olha a quantidade de jogo de câmera que o diretor faz pra esconder que a cena tá estática, por exemplo. Ou pra ele não precisar que os personagens se movimentem muito. Da mesma forma, quando ele deixa os personagens numa trocação mais franca, olha como fica um pouco esquisito. Não tá feio, dá pra achar legal, mas vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Outro bom exemplo pra vocês. Isso aqui é uma luta muito bem animada. Agora olha essa luta do episódio 5. Tá muito bem feita? Sim, tá muito bem feita. Mas eu te pergunto, quantas dessas cenas foram trabalhosas pros animadores fazerem? Vocês estão entendendo a diferença? Um anime não é feito só com animação. Da mesma forma
porque o anime também não é feito só com direção. O anime, ele depende de diversas pessoas diferentes. Muitas dessas pessoas têm funções que vocês nem conhecem. Dependendo da cena, gente, é muito difícil determinar quem tá sendo mais importante pra aquilo ali dar certo. Normalmente, você não atribui isso a uma pessoa só. Ah, Vitor, mas aqui no YouTube todos vocês, incluindo você, ficam falando diretor, 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 diretor. Eu não sei como é que os meus colegas fazem. Eu imagino que eles façam como eu e como eu faço. Eu falo do diretor pra ficar mais simples pra vocês entenderem. Se eu ficar tentando ser sommelier, se eu ficar tentando ser muito técnico, vocês não vão querer assistir, vocês não vão entender o que eu vou falar. Por que eu vou complicar o vídeo? E agora, algumas pessoas devem estar se perguntando um negócio que eu considero muito interessante. Vitor, por que esse anime não tem uma animação tão boa? Ou melhor, Vitor, por que a maioria desses animes não tem uma animação tão boa? E a resposta tá no padrão FIFA. O padrão FIFA costuma se referir a um tipo de obra que é feita meio que nas coxas pra vender. Isso implica também que a produtora, os donos da grana, não costumam estar muito interessados a fazer grandes produções pra esse anime. Primeiro, porque eles produzem esse tipo de anime em grande escala. Você vê pelo menos 5 ou 6 por temporada, fácil. Segundo, porque eles sabem que o importante é a história que gira em torno da premissa, e não o resto. Então eles sabem que mesmo que a animação não seja lá essas coisas, as pessoas vão assistir. Você tem um anime muito horroroso nessa temporada chamada Dexokonai. Eu tô assistindo e eu não tô achando tão ruim, mesmo ele sendo um lixo. Em Dainana hoje, tá rolando um esforço pra esse anime ficar acima da média dos padrões FIFA, mesmo que a história não acompanhe. Mas, apesar disso, não dá pra gente ficar atribuindo todo o mérito pra cima do diretor. Até porque isso é uma faca de dois gumes, muitas vezes. Por exemplo, um amigo meu virou pra mim hoje no Discord, na moralzinha, e falou pra mim que o diretor, ele tá botando o ecchi onde ele não deveria no anime. E eu virei pra ele com a maior honestidade do mundo e eu respondi o seguinte: olha, é bem possível que tenha sido culpa do diretor, o diretor é meio esquisito, meio tarado, mas a gente não tem como ter certeza. E não tem mesmo. Eu não li o material original, então eu não sei se isso tem no material original. Se tiver no material original, o diretor só tá fazendo uma boa adaptação. E mesmo que não tenha muito, ou nem tenha isso na light novel, pode ter acontecido simplesmente do produtor responsável por bancar a adaptação em anime falar: olha, A gente vende pra esse público aqui, então a gente precisa que você adeque essa história pra esse público aqui. nesses casos, o diretor só vai lá e faz. Só que esse tipo de informação, ela não é de fácil acesso, principalmente pra gente que tá aqui no Brasil. Mas enfim, eu não vou me estender muito mais nesse vídeo não, porque senão eu vou começar a esticar muito o assunto, vai ficar maçante pra quem tá ouvindo.